Bom, gente, vamos falar agora de polinômios de Taylor. Só checar se está gravando aqui. Ah, gravando, né? Áudio ligado. Tá aí compartilhamento de tela. Então vamos falar sobre polinômio de Taylor. Então, polinômios de Taylor são polinômios que são usados para aproximar funções em torno de um ponto, que possuem várias características interessantes. Esses são muito úteis para estudar funções C2 em valores próximos de seus pontos críticos. Então, esse aqui é o motivo que, de fato, a gente vai estudar esses polinômios. Tá? Existem vários tipos de polinômios. A gente, na área de ciência aplicada, qualquer área quantitativa, muitas vezes depende muito de polinômios para resolver vários problemas. Né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha em econometria, basicamente, a gente está fazendo a aproximação por polinômios. Em várias situações, a gente representa funções que representam tomada de decisão de entidades importantes, usando polinômios também. Então, polinômio de Taylor é apenas um dos métodos que a gente pode usar para aproximar funções usando polinômios. Tá? Existem vários outros métodos. Eles, particularmente, os polinômios de Taylor são particularmente úteis para a gente aqui. Tá? Então, vou começar com um caso mais simples possível. Eu não tenho certeza se vocês chegaram a ver isso no caso em cálculo 1, né? Então, vamos tentar ir bem devagar aqui. Então, suponha que você tem uma função real de R em R, né? Se ela é diferenciável no ponto A, né? Eu posso escrever essa função dessa forma, tá? Note que isso aqui vem direto da definição de derivada, né? Então, a derivada de f, a derivada de uma função no ponto A, né? É o limite, né? Quando h tende para zero, de f de x de a mais h, né? Aqui no caso é no ponto A, de a mais h, menos f de a, dividido por h. Então, então isso aqui é a definição de derivada que a gente tem em cálculo 1. Se eu tirar o limite, isso aqui deixa de ser igual, né? Então, isso aqui pode ser igual mais um termo de erro. Então, vamos dizer que eu tiro aqui o limite, né? Isso aqui vai ser aproximado, né? Se eu tirar esse limite aqui, isso aqui vai ser f' de a, vai ser igual aproximado, né? A f de a mais h menos f de a dividido por h, né? Se eu jogo o h para o outro lado, o f de a para o outro lado, você vai ter f de a mais h igual a f de a mais f' de a h. Mas isso vai ser aproximado. Para ficar igualdade, eu coloco aqui um termo de erro. Tá? Esse termo de erro, obviamente, depende do ponto A, onde você está fazendo a aproximação, né? E depende do h. H é o tamanho da aproximação, né? Então, por exemplo, numa região, imagina que você tem uma função assim, ó. Então, aqui nesse ponto aqui, por exemplo, ó, vou botar aqui de azul, né? Nesse ponto A aqui, tá? Talvez a derivada seja... Essa função não ficou boa. Vou botar algo mais exagerado, né? Então, peraí. Então, imagina que eu estou aqui, eu estou aqui nesse ponto A, né? Então, nesse ponto A, qualquer variaçãozinha que eu tenho, ó, você altera muito a derivada, porque tem uma curva aqui, ó. Mas se eu tiver aqui, por exemplo, isso aqui é o ponto A, se eu tiver no ponto B aqui, por exemplo, e calcular a derivada nesse ponto, isso aqui é quase uma reta, né, nessa região. Então, eu vou ter uma aproximação muito melhor. Então, esse erro vai depender do ponto A e vai depender do H. O H é o tamanho que você está fazendo a aproximação. Esse termo aqui que você está aumentando, né, a sua aproximação. Tá? Bom, então essa função, essa f de A mais H vai ser aproximada por isso. Então, note, né? Bom, polinômio aqui é em relação ao termo H, tá? Olha só, eu estou fazendo uma aproximação da função f de a no ponto a mais h, f no ponto a mais h, usando o valor que eu tenho da função a, f de a, mais uma função
mais um valor f' de a, eu sei a derivada da função f, multiplicado por h. Eu estou fazendo a aproximação aqui dessa função usando um polinômio de primeira ordem, tá? Mas eu posso, obviamente, fazer uma aproximação mais precisa se eu usar um polinômio de grau 2, né? Olha só, ao invés de eu fazer f de a mais h igual a uma função f de a, f' de a, agora eu estou acrescentando aqui um polinômio de grau 2. Tá? Aqui está faltando h ao quadrado, desculpa. Tem um typo aí no slide, tá? Bom, tem outra característica interessante aqui, tá? A gente não vai provar esse resultado, mas tem outra característica interessante, né? Que eu não chamei a atenção, que em ambos os casos, esse erro de aproximação limite, tá? Quando h tende para zero desse termo aqui, de a sobre h, esse aqui tende para zero, tá? Então, no caso da aproximação de segunda ordem, esse erro fica menor ainda, porque eu estou dividindo isso aqui por h ao quadrado. Notas que h é pequenininho, então eu estou dividindo uma coisa pequena com uma coisa. Então, esse erro aqui, essa convergência aqui, é muito mais rápida no caso de h quando você está fazendo a aproximação de segunda ordem quando de primeira, porque h é um termo pequeno, né? Então, eu estou dizendo que mesmo eu dividindo por uma coisa pequena elevada ao quadrado, ele ainda vai para zero, tá? Então, essa é a aproximação de polinômio de Taylor, tá? Para polinômios reais, tá? Por que aparece esse meio aqui, né? Por que aparece esse meio, tá? Bom, vamos discutir isso daqui a pouquinho, né? Para o caso R, para o caso, se você quiser fazer uma aproximação usando um polinômio de ordem K, ó, como está aqui, ele vai ficar com essa cara aqui, tá? Então, por que aparece esse aqui? Eu vou dividindo, né? Olha só, quando aparece aqui o termo de segundo grau, eu divido por um meio, né? O termo de terceiro grau, eu vou dividir por 3 vezes 2, 3 vezes 2, né? Porque k fatorial, eu estou dividindo por k fatorial, e assim por diante. Qual é a ideia do polinômio de Taylor, tá? Então, a ideia é simples, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos derivar. Vou pegar essa equação aqui, deixa eu dar uma limpada aqui. Né? Vamos pegar um polinômio aqui, vamos pegar essa equação. Então, vamos pegar essa equação aqui, né? Então, meu polinômio aqui, ó, o polinômio que eu estou fazendo a aproximação aqui, de fato, é esse aqui, ó. Então, seja P, né? P de H, isso aqui vai ser igual a F de A, né? F' de A, H, mais meio, F2' de A, isso aqui tá errado, H ao quadrado, né? F2' de A, H ao quadrado, tá? Então, esse é meu polinômio aqui que eu estou usando para aproximar minha função f no ponto A mais H. Né? Vamos calcular a derivada. Né? Então, se eu calcular a derivada desse polinômio em relação a H, tá? Olha só, isso aqui é um termo constante, isso vai ser zero. Né? Esse outro termo aqui vai dar exatamente f' de A. Né? Mas esse outro termo aqui vai dar f2' de A, H. Tá? Bom, e a derivada segunda? Derivada segunda, né? Isso aqui vai ser... Ó, esse aqui é um termo nulo, isso aqui vai dar f2' de A. Então, não sei se você percebe, né? Olha só, o que esse polinômio aqui diz pra gente? Ele diz o seguinte, ó, em cima do ponto, né? Quando h tende para zero, então o polinômio, ó, se h tende para zero, o polinômio ele vai ser exatamente igual ao valor da função no ponto A. Mas não só isso.
Quando h tende para zero, a derivada, a primeira das derivadas dele também vão ser exatamente, ó, porque, ó, aqui, vamos fazer aqui, ó, P de zero, tá? Isso aqui vai ser exatamente f de A. Então, ele bate no valor. Aqui a derivada dp de h, quando h tende para zero, né? A gente vai ter exatamente f' de A. E a derivada segunda... Opa, em h igual a zero, a gente vai ter f' de A. Então, ele bate exatamente no valor da função, tá? Para h igual a zero, para h tendendo para zero, e bate também nos valores das primeiras derivadas da função. Então, ele aproxima a função perfeitamente, dependendo da ordem dele do polinômio, que a gente só vai até a ordem 2, então ele aproxima exatamente as derivadas até a ordem 2. Tá? Por que isso é interessante? Porque a gente vai usar isso exatamente para entender pontos críticos de funções, e a gente precisa da primeira e da segunda derivada. Então, aqui a gente deu a versão geral, né, do polinômio de Taylor para um grau K, mas no fim do dia o que a gente vai usar, em termos aplicados no nosso curso, né, é o polinômio de grau 1 e de grau 2, tá? Porque a gente vai usar isso para estudar o ponto crítico de funções. Então, esse é o caso real, tá? Eu tenho uma função de R em R. Como é que isso muda, né? Tá, então, algumas características, tá? Foi exatamente o que a gente mencionou. No ponto A aproximação do valor da função e de suas derivadas é perfeita. Foi exatamente aquilo que eu fiz quando h vai para zero. Quando o grau do polinômio aumenta, né? A aproximação polinomial fica mais precisa. Foi isso aqui que eu comentei aqui sobre esse erro, né? Esse erro aqui, né? Ele decai com grau, né? Então, essa é outra característica interessante que a gente tem, polinômio de Taylor. Bom, aqui um exemplo, tá? Seja f de x igual a exponencial de x, como é que a gente pode aproximar essa função aqui usando uma série de Taylor de grau k, né? No ponto 0 mais h, né? Então, no ponto 0 mais h, né? Meu ponto A vai ser esse aqui. Então, o que isso vai ser, tá? Isso aqui vai ser... Ó, esse primeiro termo aqui... Opa! Esse primeiro termo aqui é exponencial de zero, né? Ó, vou copiar aqui, né? Vou copiar aqui de novo essa função, só para a gente fazer Só para a gente fazer aqui, eu preciso disso, né? Então... Olha só. Então, vamos lá. De novo. Bom, primeiro eu estou fazendo a função exponencial no ponto 0 mais h, né? Então, isso aqui vai ser... Esse termo aqui vai ser exponencial de zero, né? Tá? Que vai dar 1. Esse termo daqui vai ser h. Ó, esse termo aqui vai ser f' de a vezes h. Mas f' de a é quanto? Não, f' aqui, na derivada da exponencial, é a própria exponencial. No ponto 0 vai ser 1, né? Então, aqui a gente vai ter 1 vezes h, que é justamente esse termo aqui. E assim por diante, tá? A gente vai ter f2' de meio de f2' de h ao quadrado. A gente vai ter exponencial, sempre vai aparecer exponencial de zero aqui que está multiplicando, que é um 1 que desaparece na brincadeira, tá? Bom, e se a gente fosse fazer isso aqui, tá? Para o Rn, a ideia é a mesma, tá? A ideia é exatamente o mesmo tipo de aproximação, né? Eu aproximo no ponto, depois aproximo na primeira derivada, depois vou lá, aproximo na segunda derivada, e a gente tem a característica para o erro, né? Note que aqui o erro não estou dividindo por h, porque h, no caso, aqui é um vetor. Então, estou dividindo por norma de h ao quadrado. Tá? Então, a gente não vai provar esse resultado. Isso aqui vai para um curso de análise 2, mas a gente vai precisar usar esse resultado na prática, né? Então, vamos dar uma olhada aqui em como a gente aplica esse resultado, tá? Eu vou copiar essa equação aqui de novo, só para ficar fácil a gente conferir, né?
Então, vou copiar essa equação. Opa. Tá? Então, eu tenho aqui esse polinômio, tá? E eu tenho agora aqui uma função de Cobb-Douglas, uma velha conhecida da gente. E eu quero calcular esse polinômio aqui no ponto 1 mais H1, 1 mais H2. Lembra que o vetor H, tá, é um vetor H1, H2. Tá? Então, quanto é que vale o valor f de A? Eu substituo aqui f de A, né, essa função de Cobb-Douglas, eu substituo x por 1 e y por 1. Então, vou ter 1 elevado a 1 quarto, que dá 1, 1 elevado a 3 quartos, que dá 1. Então, vai ser 1 vezes 1, que dá 1. Então, aparece esse primeiro cara aqui, que é exatamente esse cara daqui. Tá? Agora, o que aparece aqui? Ó, o gradiente, né? Gradiente de f vezes h. Então, como é que eu calculo o gradiente? O gradiente eu preciso... Vamos para a página seguinte. Ó, a minha função é fx, né? f de xy, igual a x elevado a 1 quarto, né? Y elevado a 3 quartos. Tá? Podia ter copiado ali, me esqueci. Então, a derivada de f em relação a x, isso aqui vai dar igual a 1 quarto, né? De x elevado a menos 3 quartos, né? E y elevado a 3 quartos, tá? A derivada de f em relação a y, isso aqui vai dar 3 quartos, x elevado a 1 quarto, e y elevado a menos 1 quarto. E as derivadas segundas, tá? Então, já escrevi aqui, porque a gente vai precisar delas, tá? Então, eu vou fazer a derivada segunda em relação a x, tá? Vai ficar menos 3 sobre 16, né? X elevado a menos 7 quartos. É isso? É, né? Menos 7 quartos. E y elevado a 3 quartos. Vou fazer a derivada aqui cruzada. Eu derivar isso aqui em relação a x. Na verdade, ela vai aparecer em dois lugares. Como a gente já viu, essa derivada ela é simétrica, né? Então, eu vou derivar o df dx em relação a y. Então, eu vou ter 3 sobre 16, né? Ó, vai ficar 3 sobre 16. X elevado a menos 3 quartos. Y elevado a menos 1 quarto. Tá? Ela vai aparecer aqui também, 13 sobre 16. X elevado a menos 3 quartos. Y elevado a menos 1 quarto. E aqui a derivada segunda em relação a y, tá? Então, a derivada segunda em relação a y vai ficar menos 3 sobre 16, x elevado a 1 quarto e y elevado a menos 5 quartos, tá? Bom, a gente pode calcular esses valores aqui. Eu vou estar interessado nesses valores no ponto 1, que é meu ponto de interesse. Então, df dx no ponto 1 vai ser igual a 1 quarto. Df dy no ponto 1 vai ser igual a 3 quartos. A derivada segunda, nesse ponto também 1, isso aqui vai ser igual a menos 3 sobre 16, 3 sobre 16, 3 sobre 16 e menos 3 sobre 16, tá? Então, a gente só precisa substituir agora. Então, todas essas coisas estão aqui, tá? Você pode olhar, ó, aqui o gradiente, né, df, isso aqui vai ser igual a 1 quarto, 3 quartos, olha só que ele aparece aqui, né, gradiente, ó, ele aqui, né, multiplicado pelo vetor H1, H2, né, aqui a gente vai ter meio de H1, H2, ó, olha só, exatamente
essa matriz que a gente encontrou aqui, né? Então, exatamente, checa aí, checou. Sei também H1, H2. E aqui mais o erro aqui de aproximação. E aí o resto é continha, a gente faz as continhas e chega aqui nessa aproximação polinomial, tá, gente? Então, esse aqui é o polinômio de Taylor, a gente vai usar isso basicamente para estudar ponto crítico de função. Bom, e a gente fica por aqui.